Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje a minha amiga que vem lá da Sociedade Espírita Francisco Costa, mais conhecido como Chico Costa. E essa pessoa, essa minha amiga que eu disse, eu já a trouxe aqui uma vez e ela está vindo pela segunda vez. É a Luísa Furtado. Luísa, muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar desse bate-papo hoje aqui conosco. Jader, eu que agradeço a oportunidade dessa conversa e desses esclarecimentos bem necessários nesse momento assim conturbado que estamos vivendo. E a Luísa falou nesses momentos conturbados que estamos vivendo, e é sobre exatamente esses momentos conturbados, essa segundo a doutrina espírita, essa fase de transição, não é, Luísa? Que o planeta vive para melhor. E o nosso tema de hoje é educação para um mundo de regeneração. Luísa, nós estamos vivendo uma fase de transição do planeta. O que significa isso, segundo a doutrina espírita? A gente, então, está há algum tempo, e desde que nós reencarnamos, vivendo essa fase de provas e expiações. E a gente tem tido várias notícias, se a gente for lá na Gênesis, no capítulo 18, a gente vai ver que eles anunciavam que nós entraríamos nessa fase de regeneração, como você bem disse, é uma fase pequena, é uma fase de transição, para que a gente possa chegar nesse mundo feliz. O que é esse mundo feliz? É um lugar onde somente o bem predomina, onde os pensamentos, os massacres, as tragédias não terão espaço. Então, esse é o lugar onde todos nós queremos chegar. Só que para isso existe uma transição, que é o momento que a gente está vivendo. Então, lá na Gênese, eles já estavam anunciando, né, que nós passaríamos por isso, e anunciava também o seguinte, que o mundo progrediu muito do ponto de vista intelectual. Então, se a gente for pensar assim, para não fazer dar muitos exemplos, a tecnologia do celular, né? Dentro do celular a gente tem a comunicação, o telefone, a gente tem GPS, a gente tem calculadora, a gente tem câmeras de vídeo, olha quanta coisa. Então, para não ir lá para medicina, engenharia, né? Só para ficar numa tecnologia. Então, não há como discutir que nós tivemos um avanço intelectual gigantesco. E lá na Gênesis está dizendo que o problema é que a parte moral ficou em defasagem, ficou com problema, ficou deficitária. Por isso, a importância de agora educarmos os espíritos que estão chegando, crianças, bebês, para que a gente possa adentrar esse mundo de regeneração, que nós já estamos, né? É uma fase de transição, e eles precisam então se preparar para esse mundo feliz. Então, por isso a importância dessa fase agora crucial que estamos vivendo. Tu falaste agora há pouco em educação. Como é que vai ser a educação, ou se já está acontecendo, não sei, educação para adentrarmos a essa nova fase do planeta? Essa é a grande questão que eu considero assim fundamental e crucial. Por quê? A gente
teve uma educação instrutiva, muito instrutiva. E mesmo ela dentro de uma materialidade muito grande. Toda a nossa educação, todas as bases da educação é muito material. Todas as doutrinas educacionais são materiais. E a gente está numa crise. É a crise no ensino fundamental, é a crise das universidades, o ensino médio, todo mundo está reclamando, a educação está numa situação complexa. E aí, se a gente for pensar, nós que nascemos e fomos educados no mundo de provas e expiações, se a gente for pensar assim, na nossa vida, fazendo uma volta, né? O meu bisavô reencarnou no mundo de provas e expiações, ele criou o meu avô no mundo de provas e expiações com aquelas técnicas e conhecimento daquela época. O meu avô criou o meu pai com muito chicote, porque era o que se tinha. Sim. Ele deu o melhor que ele tinha. O meu avô não era ruim para o meu pai, mas era o que ele tinha. O meu pai, que apanhou muito, já não me bateu, mas o meu pai me castigou, porque era o que ele sabia fazer também. Então, eu fui criada com repressão, com castigo, né? Não tinha muito diálogo. Tinha diálogo, mas então, ele impunha a vontade dele. Sim. Eu não bati no meu filho, não castiguei tanto como meu, mas eu gritei muito. Eu gritava, era o que eu sabia fazer. Foi o máximo que eu consegui fazer pelos meus filhos. Só que agora, as crianças que estão nascendo, elas contestam. Elas não aceitam mais. Elas são muito inteligentes e a gente está vendo que são espíritos muito inteligentes e com muita dificuldade moral. Então agora é um momento crucial e aí você me pergunta como que faz para educar? Eu vou ter que me educar para que eu possa então educar aquela criança que está comigo. Entendeu? Então o processo é fácil? É dificílimo, porque eu não fui educada para o mundo de regeneração. Então eu preciso fazer o esforço de me educar e aí conseguir dar o exemplo e conseguir ensinar o outro. Agora, Luísa, é muito interessante essa tua tese aí. Realmente, eu não havia pensado nisso antes. Mas aí eu te pergunto o seguinte, esses espíritos, e a gente percebe que as crianças de hoje são... Eu tenho 2 netos, né? O telespectador que está nos assistindo também deve perceber essa diferença de comportamento das crianças de hoje para... Eu já nem vou falar do meu tempo, mas do teu tempo, tu que é bem mais jovem do que eu. Agora, e como é que fica, por exemplo, essas crianças que estão nascendo hoje, elas já vêm com uma mentalidade diferente ou elas precisam se educar neste planeta para educar os seus filhos e netos? Todos nós que somos reencarnacionistas sabemos que nós estamos aqui agora com uma personalidade. A Luísa é apenas uma personalidade. Eu já fui muitas outras. Eu já devo ter sido assassina, eu já devo ter sido assassinada, eu torturei pessoas, eu fui torturada, talvez eu tenha escravizado, talvez eu tenha sido escrava. Eu já passei por muitas situações. Agora eu estou na personalidade Luísa. E essa criança que está chegando também, e é esse o cuidado que nós temos que ter. Essa criança pequenininha, inocente, com cérebro imaturo, é um espírito milenar. Então, esse olhar que eu tenho que ter. E ele também, eu não tenho como saber tudo que ele já fez na vida, de ruim e de bom. Eu não tenho como saber e eu nem preciso ficar com essa preocupação, que isso geraria uma angústia. Eu não tenho como saber. Mas eu tenho sim como observar amorosamente essa criança. E nessa observação amorosa eu consigo ir percebendo as tendências que ele vai apresentar. Então aquela bebezinho que está lá, lindo, cheio de cachinho, uma gracinha, numas outras vidas para trás pode ter sido um carrasco. A gente não sabe e nem tem como saber. Mas você vai observar as tendências dele na hora da brincadeira. E aí você amorosamente vai observar e não para rotular e dizer isso foi um bandido no passado. Olha, não. É observar e começar então trazer Jesus para perto dele. Trazer a energia de Jesus. Trazer toda a moral crística. E é por isso aí entra muito a evangelização das casas espíritas. Porque a escola está muito atucanada e muito preocupada com os conteúdos.
Mas a casa espírita pode trabalhar esses valores. Essa seria o meu próximo questionamento para ti, mas eu não vou deixar de fazê-lo, né? Em que momento que entra a doutrina espírita nesses casos, junto com as crianças? Porque eu já entrevistei aqui, Luísa, uma jovem senhora que veio de Goiás, que eu não estou lembrado o nome dela agora, em que ela é evangelizadora de bebês, né? Então, qual é o papel da doutrina espírita nisso aí? Em que ela pode ajudar essas pessoas que estão se dando conta disso agora? Exatamente. A gente vai vendo que essa evangelização foi indo para trás, até chegar no ventre da mãe. Por quê? Porque esse espírito que está reencarnando agora, lá na erraticidade, ele foi preparado. Ele tem uma equipe multidisciplinar de tutelares. E ele veio preparado e vai cair naquela casa e ele sabe. Claro que tem os casos do espírito que está vindo compulsório e que nem sabe de nada. São vários casos, mas vamos imaginar esse espírito que está vindo consciente de que essa é a última chance de reencarnar num planeta de provas e expiações, porque ele está passando para regeneração. E se ele não se regenerar, não é o planeta que vai regenerar, são os indivíduos, né? Eu me regenero, você se regenera e o planeta se regenera na sequência. Então, esse espírito, ele está vindo cheio de bons propósitos. Ele disse, não, dessa vez eu vou acertar. Eu errei muito, mas agora eu vou acertar. E eu vou escolher aquela mãe, aquele pai, e o pai e a mãe vão concordar com a tarefa e ele vem. Só que a gente sabe que acontece o esquecimento e o mergulho na carne. Então, a tarefa de começar de coração para coração, a criancinha está pulsando lá, o espírito já está ali, é um espírito milenar que está ali, não tem nem, mal está se formando o seu cérebro, seus sistemas, né? Mas o espírito já está ali, se conectando com aquela mãe, né? Não tá, a reencarnação só vai se completar aos 7 anos, mas ele já está ali no processo. E ali ele começa já recebendo aquelas mensagens, aquela energia de amor que o evangelizador vai passar para aquela mãe vai passar para aquele bebê, e aquela psicosfera amorosa, radiante, é tudo que ele precisa para não falhar desta vez. Então, é tudo que ele quer. Mas se ele é recebido num lar cheio de dinheiro, cheio de joia, cheio de vício, cheio de violência, a chance dele se perder é grande. Ou, de repente, não vai se perder, porque se o espírito é bom, ele não vai retrogradar, né? Sim. Mas ele vai perder tempo, e a gente não tem tempo a perder. Então, por isso a evangelização de bebê, para que a gente possa envolver esse espírito, essa alma, com muito carinho, com muita energia. Energia, não são palavras, é energia. Que esse bebê possa ser recebido com essa energia e ele vai entrando nessa energia e ele vai escolhendo. Depois, a hora que ele vai crescendo, vai tomando consciência, ele vai se dando conta. Luísa, a produção me diz que falta 1 minuto para o encerramento do primeiro bloco. Mas antes de encerrar o primeiro bloco, eu gostaria de deixar para ti um questionamento para ti na volta responder. Aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó que percebe certas tendências não muito boas no seu filho, no seu neto. Qual o procedimento daqueles pais para tentar corrigir aquelas tendências junto ao seu filho ou ao seu neto? Mas isso aí tu vai responder no início do segundo bloco. Porque agora nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O nosso intervalo é 45 segundos e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo hoje com a Luísa Furtado, da Sociedade Espírita Francisco Costa. E a gente está falando sobre esse mundo de transição que está acontecendo, já está acontecendo no nosso planeta. E no final do primeiro bloco eu deixei para a Luísa um questionamento que... Qual é que era o questionamento mesmo? A importância das experiências com as crianças. Quando a gente percebe uma má tendência nas crianças, o que a gente deve fazer? O que o pai, uma mãe... Um avô, como é o meu caso, felizmente eu não noto nenhuma tendência, má tendência nos meus 2 netos, graças a Deus. Então, Luísa, mas quem percebe isso aí, o que deve fazer? A gente percebe que, como tem visto, são alunos batendo em professores, né? O que é isso? São pais que sofreram muita repressão e que saíram para o extremo oposto da permissividade, né? Ou seja, essa criança, muitas vezes, que está fazendo esse tipo de atitude numa escola ou na sociedade, ela está gritando, pedindo limites, né? Então, o que o pai tem que fazer? Ele percebe que a criança não pode ver um gatinho, um cachorrinho, que ele quer torturar, que ele quer arrancar as unhas, né? A gente já ouviu criança fazer isso. São crianças que intimamente ela tem aquela tendência da tortura, quem sabe. Significa dizer que ela já trouxe isso? Ela já trouxe, ela provavelmente em uma outra vida, ela usou isso muito bem. Porque a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Mozart. Mozart, com 5 anos de idade, já estava compondo música. O que aconteceu ali? Foi o pai e a mãe? É genético? Não. Ele é herdeiro dele próprio. Provavelmente Mozart, numa outra vida, estudou muito música, a ponto de, com 5 anos, já estar desabrochando e fazendo as composições, né? Ao mesmo tempo, o espírito que teve muitas experiências negativas de tortura e de viciações, ele está tendo uma nova oportunidade. O mundo é de transição, mas Deus é misericordioso e justo. E Ele não vai deixar ninguém sem essa última oportunidade. Então, esse espírito, muitas vezes, pode ser um espírito trevoso, que está tendo a sua última chance. Meu filho, vamos lá. E eu, como mãe, posso ter dito, vamos lá que eu vou te ajudar. Eu vou te apresentar Jesus. E essa criança está lá mostrando essas tendências. Mas, na infância, a criança é muito suscetível. É um momento que ele recebe as impressões, assim é dito Allan Kardec, ela é impressionável. Então é um momento que eu posso colocar e ensinar os valores cristãos, morais, de compaixão, de respeito e etc e tal. Então é dentro de casa quando é meu filho, quando é meu neto, quando é um evangelizador, quando é um aluno da escola, quando é um vizinho, todos os adultos significativos têm o seu papel. Agora, Luísa, tu falaste no primeiro bloco a respeito do esquecimento do passado. E eu já conversei com outras pessoas a respeito disso, mas para aquele telespectador, para aquela telespectadora que não assistiu o programa, por que não seria melhor eu me lembrar do que eu fiz no passado, em outras vidas, para tentar corrigir aqui nesta, evitando de que se eu não tiver um bom desempenho nessa encarnação, eu não voltar mais a este planeta? Por quê? Para essas pessoas que dizem, né, que seria muito melhor eu lembrar do passado.
Eu digo que Deus me livre, eu não quero lembrar do que eu fiz, porque essa persona é a melhor versão que eu tenho. Como a gente acredita que não retrocede, essa é a minha melhor versão. E é desse jeito, imagina como foi. Eu não gostaria de saber o que eu fiz. Todas as torturas, todas as tragédias que eu possa ter cometido e proporcionado. E nós estaríamos paralisados diante. A culpa seria enorme. Então é uma bênção o esquecimento. Só que o esquecimento, ele é cognitivo. Eu não lembro o que eu fiz, se eu fui uma escrava ou uma rainha da Inglaterra. Eu não lembro nada disso. Mas as minhas tendências estão todas afloradas em mim. Então eu sei, eu consigo saber qual é o nível do meu egoísmo, o nível da minha arrogância, o nível do meu egocentrismo de uma maneira geral. Eu consigo saber. E a minha consciência acusa. Quando eu estou fazendo uma coisa indevida, a minha consciência acusa. E isso que está acontecendo, como as pessoas estão tão desprovidas de sentido existencial, a consciência está gritando e ela faz o quê? Toma um remédio para dormir. Com isso, a gente não está dizendo que não devam tomar remédio para dormir, que não devam ir no médico. Cada caso é um caso. Mas muitas vezes é a criatura com a consciência gritando e ela anestesia com remédio para dormir. E aí ela, na hora de acordar, ela toma um remédio para acordar. E ela toma um remédio para ansiedade. Era só ela parar, fazer um silêncio e ouvir o que lá dentro da sua alma está gritando, né? E tenta ver. É talvez uma correção de rota. Não é assim com o GPS? A gente era para dobrar à direita, a gente dobra à esquerda. E ela não fica gritando, e depois ela desiste e diz assim, recalculando a rota, né? Então eu posso ter errado, eu já errei e vou errar. Mas a todo momento eu tenho que recalcular a minha rota, né? Luísa, ser pai, ser mãe, como é que eu vou te perguntar assim, não é uma tarefa, mas uma missão, digamos assim, para com o meu filho ou o meu neto, ou minha neta? Lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado, Kardec pergunta se é uma missão, que a gente acha que missionário é só aquele que doou a vida, né? Ser pai e mãe é um grandíssimo dever, está escrito assim, grandíssimo dever. Porque quando eu faço isso com amor, realmente imbuída daquela tarefa, isso vai me trazer assim uma alegria. E aí tem uma outra questão. Eu posso ter feito todos os meus esforços, porque de repente, lá no mundo espiritual, eu aceitei trazer aquele espírito caído, aquele meu irmão, que tem um monte de problemas. E eu decidi trazer esse irmão comigo e disse, eu vou fazer os meus esforços. E vou me empenhar, e vou trabalhar, e vou fazer tudo, educar amorosamente e tal. Mas aquele espírito tem livre-arbítrio, ele tem liberdade, e ele pode não aceitar o que eu estou ensinando. Então, isso é muito confortador. A doutrina espírita ela é consoladora em todos os sentidos. Ela é consoladora porque quando esse pai e essa mãe teve consciência de que fez tudo, e esse filho foi para a marginalidade, para a bandidagem, esse pai e essa mãe vai ficar tranquilo no sentido de que a sua consciência, ele cumpriu o seu dever. Mas o fato de eu cumprir o meu grandíssimo dever não garante que meu filho será um homem maravilhoso, porque depende dele aceitar. Perfeito. Agora, nos casos em que os filhos, como diz o gaúcho, enveredam, digamos assim, para as drogas, tomam o caminho das drogas, qual a responsabilidade dos pais nesses casos? É única e exclusivamente dos filhos ou os pais também têm alguma responsabilidade perante Deus, perante a espiritualidade maior? Aí vai depender do que esse pai e essa mãe fizeram. Como que eles observaram essa criança? Quer dizer, aquela criança que não teve a observação, que não teve o afeto em casa, que não teve esse acompanhamento, que não teve todas as atenções e cuidados, muitas vezes elas vão mostrar, porque ela não foi educada, ela não foi apresentada a Jesus, ela não foi ensinada num caminho mais cristão. Então essa criança, no momento que ela chega numa fase da adolescência, que é uma fase que aquelas subpersonalidades começam a vir à tona, principalmente a questão da sexualidade, os desvios sexuais,
essa criança pode então se perder. E aí esse pai muitas vezes vai tomar, vai se dar conta, mas aí já é tardiamente. Então, necessariamente não dá para dizer que a culpa é do pai e da mãe. Depende. O pai e a mãe podem ter feito todos os esforços e o filho ter enveredado. Mas o pai e a mãe podem ter descuidado, ter deixado eles por conta própria e agora que está na droga, se acordaram tardiamente. Às vezes não, às vezes tem como recuperar, muitas vezes tem como recuperar, né? Mas é uma questão que a criança, o adolescente, ele não vai entrar na droga de repente. Sim, ele claro. ele dá teve uma sinais, desatenção durante toda a sua infância, que desencadeia na fase da adolescência, né? Então, assim, a criança que teve uma infância saudável, ela vai ter uma adolescência saudável, com as suas crises, né? Mas vai ser saudável, vai ser uma situação, assim, de conflito pequena que se corrige, né? Agora, se ele não teve atenção, a adolescência vai ser bem complexa. Luísa, aqueles espíritos, independente de ser filhos, netos, pais, mães, tios, avós, enfim, os espíritos em geral, que vão passar por esta encarnação de modo temerário, de modo que não alcançaram o objetivo e ficaram muito longe de alcançar o objetivo que se propuseram junto à espiritualidade maior. O que acontecerão com eles depois de desencarnarem? Em outras palavras, depois do corpo morrer. Eles terão uma nova oportunidade de retorno a este planeta? A gente tem a informação, os espíritos estão vindo para... E na Gênesis, inclusive, está lá escrito que essa fase de transição é uma fase relativamente curta, é transição para o mundo feliz. E esse mundo feliz, a psicosfera vai ser de muita amorosidade. Então, esse espírito que, por falta de esforço, por falta de vontade, por falta de oportunidade, e que não conseguiu, ele não tem como, ele não vai conseguir encaixar, ele não vai conseguir a condição de vir para cá. Então, ele será amorosamente, não vai ser expulso do planeta, ele vai ser amorosamente convidado a ir para um planeta que tenha a vibração que ele apresenta. Porque como a gente sabe que a Terra está passando por essa transição, a gente sabe que nós estamos tendo a nossa última chance. Se eu não conseguir me adequar a essa mudança, eu vou ter várias oportunidades no outro lugar, não aqui. Aqui vai ter uma vibração diferente, vai ser uma vibração porque os bons estão vindo e está vindo nessa fase, a gente já sabe que Emmanuel deve ter reencarnado no ano 2000. Então, assim, Emmanuel, Joana de Ângeles, São Luís, Santo Agostinho. Imagina todos esses espíritos juntos no planeta. Olha o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, a vibração deles, eles exalam para todos os lados. Então, quem não tiver em condição vai ser retirado para um outro espaço. A produção está me dizendo que agora já não faltam mais 2 minutos, sim 1 minuto, mas nesse 1 minuto eu vou te fazer uma pergunta com uma resposta bem rápida. Quanto tempo existe essa previsão de quanto tempo demora a saída do planeta de provas e expiações, que em outras palavras quer dizer sofrimentos, né? Para um mundo de felicidade, onde que impera somente o bem? Existe... na doutrina espírita está escrito lá, vai demorar X anos. Existe isso? Eu li que são 200 anos essa fase de transição. Mas assim, a gente não pode prever. E informações também que em 2057, 2050, já estaremos em plena regeneração. Mas assim, essas previsões de quando começou, quando termina... Porque depende muito de nós. Sim, sim. A previsão é que seria 2057, mas se a gente não cooperar, não vamos conseguir. Né? Perfeito. Vamos alongar essa fase de transição por muito mais tempo. Perdendo tempo. Por isso a importância da evangelização de bebê para começar o quanto antes. Perfeito. Luísa, eu gostaria de te agradecer, deixar os últimos 15 segundos para te dizer as palavras que se tu quiseres dizer alguma coisa.
Eu então deixaria essa mensagem da importância que nós temos de trabalhar com essas crianças mais tenra idade possível. E a gente está fazendo um trabalho, eu até trouxe, que nós temos na nossa casa várias amigas queridas, habilidosas, a Ione, a Dilma e eu, nós trabalhamos fazendo esse Jesusinho que a criança, então, na evangelização, recebe quando ela faz aniversário. Então, é uma proposta, é uma ideia, é um brinquedo, mas é uma forma de levar Jesus, a presença amorosa de Jesus na sua casa. E ele leva de pendura lá na caminha, para fazer as suas preces, para poder ter essa presença no dia a dia, para não enxergar Jesus lá longe, preso na cruz. Isso. Não, Jesus está aqui, é meu amigo, está do meu lado, me acompanhando, me assistindo. Então, no dia a dia, né? Então, essa presença amorosa, se ele começa a viver, e isso vai fazer a diferença. O Jesus espírita, para os espíritos, já desceu da cruz, né? Sim. Certo. Nós estamos encerrando o nosso programa e agora eu gostaria de agradecer a Luísa. Luísa, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelas tuas palavras, pelas tuas mensagens. E dizendo isso, eu quero agradecer também aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.